Paz, Senhor, irmãos. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Juízes, capítulo 6. Quem quer intimidade e não quer religiosidade? Pode deixar o volume aqui, eu controlo. Quem quer intimidade aí, não religiosidade, levanta a mão. Juízes 6. Ele gosta de intimidade. Amém? Juízes 6, o versículo 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Amém? Até aí. Pode dar uma glória a Deus bem forte aí, sentar. Aleluia! Deus está aqui, você já sentiu a presença dele, irmão? O que você veio fazer aqui hoje, se não adorar o Senhor? Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa vida, independente da circunstância, independente de como você está hoje. Eu gostei que o pastor interrompeu o culto e ainda falou da palavra. João 8,32, o que está escrito mesmo? Conhecereis a verdade e a verdade... E o 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para adorar o Senhor, irmão, você precisa estar livre, sem amarras, sem nada que te prenda. Ele estava sentado ali, de repente eu comecei a tirar, eu estava de relógio, aí eu tirei o relógio, de repente tudo começou a me apertar e eu fiquei incomodado. E o Senhor colocou no meu coração: para me adorar precisa estar livre, sem prisões, sem amarras, sem impedimentos, sem justificativas. E nós vamos falar hoje sobre Gideão. É uma história bem grande. E Deus quer falar muitas coisas conosco nessa palavra. E o texto começa citando que um anjo aparece para falar com Gideão.
Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era lugar de amassar uva. E ele estava lá porque ele estava escondido. Porque todas as vezes que o povo de Israel plantava e que ele colhia as suas coisas, os midianitas, os amalequitas, muitas vezes se reuniam, invadiam e roubavam tudo que eles tinham. Então, como estratégia, ele começou a mudar o lugar do seu tratamento das coisas. Onde que ele tratava o alimento, ele começou a usar lugares alternativos. E de repente aparece o anjo para ele, e o anjo fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E eu fiquei pensando, só o fato de o anjo se apresentar e falar comigo, talvez a minha vida fosse mudada instantaneamente. Mas às vezes, irmãos, quando nós não reconhecemos a Deus na forma que Ele quer nos falar, a gente não entende o que Ele quer falar. E Ele olha e fala assim: olha, mas se Tu és Deus, me dá um sinal. Isso me leva a entender que o anjo apareceu não com asas voando, não com uma roupa bonita, não com algo dourado na sua cabeça ou reluzente. Ele apareceu de uma forma normal. Mas ele tinha uma mensagem que era divina. Mesmo com a aparência normal, ele tinha uma mensagem que era divina. Nada diferente da nossa vida hoje, irmãos. Nós somos pessoas comuns, com uma aparência comum, mas o Espírito Santo está dentro de nós, ele carrega dentro de nós uma mensagem que é divina. E essa mensagem não pode ficar guardada para nós. Ela precisa ser explanada, ela precisa ser multiplicada, expandida, aumentada, para que todos aqueles que estão fora daqui tenham a oportunidade de estar aqui. Todos aqueles que estão lá fora como bastardos possam vir para a casa de Deus e ser adotados como filho. Então a mensagem que está dentro de você, irmão, ela precisa ser propagada. Fala para o seu irmão assim: o Espírito Santo não é mudo. Então deixa Ele falar através de você. E o texto começa falando, irmãos, na sequência que você vai ver que quando ele resolve entender que era Deus, né, eu vou pular um pedaço do texto, e eu queria falar do pai dele. Quando Deus fala para ele, fala: você vai livrar o povo, você vai livrar de todos os seus inimigos. Né? A primeira visão que Gideão tem é assim: como é que eu vou livrar? Ele olha para si e ele não vê nenhuma capacidade. Ele olha para os seus inimigos e ele começa a olhar que eles são muito grandes. Eles são numerosos. A Bíblia diz que quando ele se levanta para invadir Israel, eles são como gafanhotos no meio do vale. Não se pode contar, eles são como os grãos de areia. Então, você imagina isso, Deus te chama e fala assim: ó, está vendo essa multidão de inimigos? Eu vou usar você para aniquilá-los. Eu vou usar a sua vida para destruir a todos. E ele começa a olhar, então, e fala assim: como é que eu vou fazer isso? Talvez eu não seja um guerreiro, talvez ele não era um soldado, talvez ele não tivesse uma boa espada, porque, na realidade, quando o texto fala, ele estava trabalhando ali, ele não estava usando espada, então não era um guerreiro. Mas, irmão, quando Deus quer usar a sua vida, você precisa entender que a capacidade não vem de você. Tudo aquilo que você precisa para Deus te usar, Ele coloca dentro de você. É Ele quem te capacita, é Ele quem te orienta, é Ele quem te levanta, é Ele que te dá ordem. Vai! E você precisa se levantar e ir. Aleluia! E Deus fala para ele assim: olha, já que você quer olhar para as suas incapacidades, olhe bem para o tamanho dos seus inimigos, porque você vai derrubá-los como se fosse um só. Não importa, irmãos, o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a quantidade, não importa o volume, não importa aquele que se levanta contra você. Importa que a ordem que Deus dá, irmão, tudo sucumbe àquela palavra. Por isso que o Espírito Santo tem que ser vivo dentro de você, tem que falar. Porque quando ele der a ordem, sair da tua boca, a Bíblia garante que você é um profeta e a tua palavra tem poder para realizar tudo aquilo que Deus coloca dentro de você.
Deus fala para ele, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que derrubar o altar de Baal que tem aqui nessa cidade. Primeira coisa, irmão, para você adorar a Deus na plenitude, né? Eu já falei no começo, você não precisa ter nada que te prenda. E o que prendia eles aqui era a religiosidade. Mas nós cantamos, Deus não quer religiosidade, Deus quer intimidade. E fala para ele assim, olha, você vai derrubar o altar de Baal, e o altar de Baal está na casa do seu pai. Então o pai dele não era qualquer pai. Era alguém que era diferente, era alguém que devia ser muito importante. Era alguém que era muito respeitado. Para o altar do maior ídolo do povo estar na sua casa, não era qualquer pessoa. E aí Deus dá uma estratégia para ele e fala, ó, separa 2 bois, pega um boi, você vai destruir tudo lá. Depois, em frente ao altar, tem um bosque, você vai derrubar todas as árvores da frente. Você vai separar, vai preparar o caminho. E depois você vai fazer um sacrifício. Você vai aprender a trocar o tipo de adoração que você executa. Você não pode ter adoração que as pessoas definem para você. Você não tem que ter adoração porque você ouviu o pastor falar. Você não tem que ter adoração porque alguém te orientou. Você não tem que ter uma adoração porque o profeta falou para você. Você tem que ter intimidade, uma adoração que Deus reconhece você. Então Deus não era reconhecido no altar de Baal, mas precisava ter um altar onde Deus fosse reconhecido. E ele, como o pai dele devia ser alguém bem importante, o que ele fez? Ele falou, olha, eu não vou de dia, porque se eu fizer isso de dia, certamente todo mundo vai se levantar contra mim, e aí o processo de Deus não vai acontecer. E ele vai à noite, e ele destrói todo aquele altar. Ele limpa todo aquele bosque. Imagino que não tenha sido um trabalho rápido, deve ser um trabalho que durou boa parte da noite, boa parte da madrugada, até que o dia amanhecesse. Quando o dia amanheceu, né, os adoradores de Baal foram lá. De repente, cadê Baal? De repente, cadê aquele Deus que tinha ali uma estátua, tinha uma referência, tinha uma adoração? Aquele Deus já não existia mais. Para que a adoração de Deus possa ser perfeita na sua vida, irmãos, você não pode ter nada que ocupe o lugar de Deus. Você não pode ter nada que impeça que o altar de Deus esteja limpo, esteja apto, pronto, preparado para que Deus se manifeste. Só Deus tem que se manifestar no altar que você construiu para Ele. Não pode ter idolatria, não pode ter julgo, não pode ter pecado. Por isso que o texto lá de João 8, né, ele fala... O pessoal até ainda, João 8,32, Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Né? E o pessoal quer dar uma indagação ainda para ele. Eu gosto, é fantástico quando as pessoas querem citar a Bíblia para quem é o escritor dela. Fala, olha, nós somos filhos de Abraão. Nós não servimos a outro Deus. Como é que você vem falar para mim que eu preciso ser livre? Jesus é bem simples e direto, né? Aquele que comete pecado está preso na escravidão do diabo. Precisa ser liberto. E se você crê hoje, irmão, já foi ministrado no louvor, já foi ministrado pelo pastor, está sendo ministrado agora. Se você quiser ser liberto de todo o mal da sua vida, o dia é hoje. Se você crê, é hoje. E Gideão creu na palavra de Deus. E Gideão foi lá e destruiu tudo. E no outro dia, quando começa a indagar, o pessoal fica questionando, quem será que fez isso? Eles começam a procurar, será que foi fulano, será que foi ciclano? E começa a ir de casa em casa e vai questionando, até que eles identificam que quem fez isso foi Gideão. E aí eles vão atrás de Gideão. Vamos acabar com esse Gideão aí. Quem é ele para derrubar o altar? Quem é ele para se levantar e fazer alguma coisa contra o nosso Deus? Né? O povo que era o povo escolhido de Deus tinha adotado um outro Deus. É um momento da história onde Deus, que é o pai, se torna órfão do seu próprio filho. O seu povo rejeita a sua paternidade. Mas Deus levanta alguém para falar, olha, a paternidade de Deus, ela nunca será esquecida, ela nunca será mudada, porque por mais pecado, falha, o erro que nós tenhamos, irmãos, se nós hoje prepararmos, reconstruirmos o altar, o Pai se manifesta. E eles vão lá na casa dele. Eles chamam pelo pai de Gideão. Eu fico imaginando assim, que eles pensaram o seguinte, olha, nós vamos chamar o pai, e o pai vai escorraçar ele na frente de todo mundo.
E vai mostrar quem é que manda, quem é que põe no lugar, quem é que endireita as coisas. Não é assim, não pode chegar aqui e pensar quem é quem para fazer isso. Às vezes, irmãos, as circunstâncias vão te empurrar nessa situação. Quem é você? Quem você pensa que é para fazer as coisas assim? Quem você pensa que levantou para dar essa palavra, para falar alguma coisa, para determinar alguma coisa? E aí, quando essa situação se manifestar, você vai falar para ele assim: eu sou o servo do Deus vivo. Eu sou o servo do Deus vivo. Você é o servo do Deus vivo? Então fala aí: eu sou o servo do Deus vivo. Exatamente. Você tem que determinar, você tem que se posicionar, irmão. Hoje o que está acontecendo é que nós estamos aceitando o jugo de Satanás e estamos usando as armas que ele usa. Irmãos, o combate com ele são armas espirituais que combatem as regiões celestiais, as potestades que também são espirituais. Hoje o povo de Deus quer combater crente no Instagram, combater o diabo no Instagram, no Facebook. Não é isso. As armas de Deus, irmãos, elas são armas espirituais. E ela tem um poder muito maior do que uma rede social. E nós não podemos estar presos nisso. A lacração do crente, ela tem que acontecer não na internet, ela tem que acontecer no quarto, quando você fecha a sua porta, você dobra o seu joelho e você clama por ele e ele te responde. É aí que você precisa manifestar a glória de Deus. Não é nos altares que o diabo levanta, mas você tem que destituir isso e colocar na sua vida que o altar de Deus é quem precisa ser homenageado, adorado, idolatrado e precisa estar de pé. Oh, aleluia! O altar de Deus é quem precisa estar de pé, irmão. É esse altar que tem que estar de pé. E eles indagam a Joás: olha, seu filho destruiu, e agora nós vamos pegar ele, nós vamos matar ele, nós vamos aniquilar a vida dele aqui na frente de todo mundo. E aí o pai que é pai fala: ué, Baal não é Deus? Baal não tem poder? Baal não pode livrar o povo? Baal não pode se defender? Agora vocês vêm atacar o meu filho se o próprio Deus que vocês falam que é Deus não pode ter nenhum tipo de ação? Aqui vocês não vão pegar ninguém. Por isso que eu entendo que ele era alguém de posição, de destaque. E fala: aqui se Baal não pode se livrar, é o problema dele. Ninguém vai fazer nada aqui. Se ele não pode se defender, ele não serve para ser Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai colocar na sua vida uma visão para que você comece a interpretar as situações que Deus é quem se manifesta e Deus é quem age. E a idolatria não pode fazer parte da sua visão, ela precisa ser tirada. Oh, aleluia! Esse é o começo do ministério de Gideão. Então imagina como é que já foi o embate. Isso, irmãos, não é diferente na nossa vida. Sabe o que está acontecendo? Hoje a gente está escondendo do embate. Está fugindo do embate. Na outra semana que eu preguei, falei: olha, tem os hospitais aqui. Ó, quem foi em algum hospital e visitou? Tudo isso? Nossa. Quem pelo menos orou por algum hospital? 5. Como é que nós estamos servindo a Deus? Desse jeito? Com esse altar? Com essa adoração? Não adianta cantar, irmão, que o Coliseu segurou muita gente da igreja. Morreu muita gente para que a igreja permanecesse. Não é porque todo mundo sabe a história do Coliseu? Aliás, sabe o que é o Coliseu? O Coliseu era onde foi instituído por Roma. É um lugar que está até hoje, lá na Itália. Se você for lá, você vai ver, tem até hoje, se pesquisar na internet. Era onde os gladiadores lutavam. Onde eles eram colocados lá e eles tinham muitos embates. Apenas para divertir o César da vez, o imperador da vez. E um ponto de diversão, principalmente para Nero nessa época, porque se trata basicamente da perseguição dele, ele colocava os cristãos no caminho, como se os cristãos fossem tochas. Eles eram pendurados
e montavam um corredor, só para você entender um pouquinho como era o Coliseu, eles montavam um corredor para que Nero passasse pelo caminho, e nesse corredor os cristãos eram pendurados em estacas, e para que o César passasse, né, eles eram betumados e tacava fogo para que o fogo, né, fosse o iluminador do caminho de Nero. Então, cantar que não parou a igreja é muito lindo, irmãos. Maravilhoso. Mas, e se você hoje fosse chamado para ser enfrentado no Coliseu? Como é que você estaria? Porque o que virá, irmãos, já já, é muito pior do que o Coliseu. Você acha que o Coliseu foi algo traumático? Para a época foi. Mas o que virá, irmãos, nessa terra será 1.000, 2.000, às vezes 10.000 vezes pior do que foi o Coliseu. Então preparem-se, irmão. Preparem-se. Por isso que o altar de Deus precisa estar alicerçado. Porque quem tem alicerce não cai. Quem tem alicerce não muda de lado. Quem tem alicerce permanece. Aconteça o que acontecer, o alicerce sempre fica. Tem o terremoto lá, destrói tudo, mas você vai ver, o alicerce está lá. Tem incêndio, né, destrói às vezes o prédio, o alicerce está lá. Um bom alicerce garante uma boa estrutura. E uma boa estrutura garante uma história até o fim. Então nós precisamos, irmãos, estar aptos, prontos para isso. Vou dar só uma curiosidade, né? O Elon Musk, né, falou que agora no segundo semestre, dentro de 6 meses, ele vai implantar um chip. Vai ser o teste de chip em humanos. Já funciona o chip, já funciona em macacos. E ele está agora em ser humano. E ele falou que ele vai implantar nele mesmo. Esse chip ele tem um poder de ter uma ação cerebral. Então, por exemplo, pessoas que têm algum problema de visão, né, por falta de controle cerebral, o chip vai consertar isso. Pessoas que têm deficiência de movimento, que sofreu de repente um AVC ou algum tipo de doença, ele vai ter a capacidade de fazer uma programação cerebral para que sejam reativados esses órgãos. Então, tem muita coisa que vai acontecer aí no futuro, não vou entrar muito em detalhe, porque eu quero falar de Gideão. Mas só para a gente entender como que o mundo tem caminhado, como a ciência tem avançado. E, se você ouviu até hoje que a ciência avançou tecnologicamente e foi surpreendente, irmãos, o que espera até 2028 vai ser revolucionário. Porque até hoje os processadores tiveram um limite, através de ondas que é igual onda de rádio, que é a velocidade do processamento. E hoje, só para ter uma ideia, hoje um processador, olha eu falando de tecnologia, mas você vai entender o que eu vou falar. Hoje um processador, ele executa 2 bilhões de tarefas em 1 segundo. Mais ou menos assim. Tá? Igual que a igreja tem aqui, que está aqui com o Felipe. É 2.1 GHz esse daí? 4? Esse é 2.4. Então ele executa 2 bilhões e 400 milhões de atividades em 1 segundo. Essa é a maior evolução tecnológica que a gente tem até hoje. Tá? 2028 está previsto, até 2030, a execução de atividades em processadores que adotam computadores quânticos. Só para você ter uma ideia, o quântico, o bilhão não é nada perto da capacidade que ele tem de processar informações. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que o volume de informação que hoje a gente acha que é absurdo, irmãos, será muito vezes mais rápido e maior. É a tecnologia que vai chegar do 5G. Só para você ter uma ideia, o 5G que a gente usa hoje, a China já enviou em 2020 um satélite que já está na órbita, que é da tecnologia 6G. Então, o processador vai ser quântico e a tecnologia vai ser o 6G. O que isso significa? Velocidade de processamento, velocidade de interpretação de dados, velocidade na manipulação de dados, velocidade no controle das informações. Tudo isso preparará um ambiente onde a leitura de um chip
né, ou a leitura de uma identificação, de um código, que é a marca da besta, será muito simples, será automática, e está sendo implantada aos poucos, está levando ao convencimento das pessoas aos poucos, como uma tecnologia que é favorável, que é benéfica e que nos levará para um patamar melhor. Realmente tudo isso acontece, mas qual é o plano lá no final? Qual é o plano lá no final? Qual é a execução final que está prevista para que isso aconteça, irmãos? Controle. Controle. Por isso que se o seu altar, irmãos, não tiver firmado, o controle que está sendo implantado pelo mundo, você sucumbirá a ele. E Deus quer te alertar hoje para que você conheça a verdade e ela te liberte de tal forma que você tenha alicerce somente nele. Eu poderia falar muito mais de tecnologia, mas é só para você entender assim, ó, como que já está sendo preparado, arquitetado as coisas e a gente nem entende. Se você tiver dúvida, curiosidade sobre tecnologia, pegue uma nota de $1 e pegue uma lupa e passe nela e busque símbolos, que você vai entender a programação que foi feita na independência dos Estados Unidos pela maçonaria e que ela prevê o fim dos tempos. Então, muita coisa que está acontecendo que nós precisamos estar até alertas, atentos. Por isso que você precisa sair daqui hoje, irmãos, com alicerce, com estrutura, preparado, com altar pronto, para que somente Deus possa habitar nele e ele te dê a capacidade de resistir ao dia mau. Porque o dia mau, irmãos, inevitavelmente virá, mas gloriosamente será ultrapassado por aqueles que têm o alicerce em um altar preparado nele. Por isso que a minha vida, irmãos, ela precisa estar alinhada com a vontade dele, porque aí a gente não sucumbirá, a gente não aceitará, e a gente saberá lutar com as armas que Deus determinou para nós. E esse exemplo de Gideão, irmãos, é muito claro. Porque se até hoje você tem uma vida diferente, Deus hoje quer que a sua história seja reconhecida no mundo pela visão deles. Que foi o que aconteceu com Gideão. Quando Gideão derrubou o altar, que o povo foi dispersado, eles começaram a falar assim, olha, não chamaremos mais Gideão pelo seu nome, mas chamaremos ele de Jurubaal, porque ele destruiu o altar de Baal. O mundo mesmo reconheceu nele alguém diferente, deu para ele um novo nome, uma nova história, uma nova estrutura, e reconheceu nele que Deus era o Deus da vida dele. E é o que Deus quer fazer com você, irmão. Você precisa apenas se posicionar e aceitar a vontade dele. Chega. Quanto tempo da sua vida se deixa sem que Deus opere, irmão? Você não pode perder tempo, não pode desperdiçar o precioso tempo que Deus te deu. Use para que Deus seja exaltado. Porque a glorificação de Deus, a maior adoração, irmãos, acontece quando você está sozinho. Não é quando você está na igreja. Você está na igreja, tem pessoas aqui, ó, tem o louvor aqui, ó, para te conduzir à adoração. Eles vão ministrar uma palavra sobre você, eles vão te... Deus vai usar a vida deles para manifestar a glória dele aqui, para que você seja alcançado, para que a sua adoração nesse momento flua. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela vem da sua vida para com Deus, sem direcionamento, sem religiosidade, mas com intimidade. E Deus propõe algo fantástico para Gideão. Falou, ó Gideão, já que agora você ficou famoso, então está na hora de você cumprir a ordem. Deus te levantou para uma coisa só, é libertar o povo dos inimigos. São grandes, são numerosos. Levanta o povo aí, que nós vamos agora guerrear. Fantástico. Gideão fala, tá bom, vamos levantar o povo. Convencer eles que precisa lutar. E ele chama, ele convoca todo o povo. E vem com ele 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Um exército bom, hein? Exército bom para combater os inimigos, dá até para a gente. Mas, irmãos, Deus quer que você tenha alicerce. Deus quer que você tenha coragem. Sabe o que falta para o povo de Deus? Coragem. Coragem. Deus quer embutir hoje no seu coração coragem. Quer que você tenha fé suficiente, irmãos, para ver além do inimigo.
Deus quer que você tenha fé suficiente para ver que Ele é maior do que todas as coisas. Deus quer que você tenha fé para acreditar a Ele quando as circunstâncias são adversas, quando não tem saída, quando não tem alternativa, quando ninguém pode fazer nada por você. É que você tem que crer que Deus vai se levantar e vai falar como o Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre mim e Ele salvará a nação. Você tem que crer isso e declarar isso, irmão. E crer e ter coragem. Deus olhou para aquele exército e falou assim: Gideão, vamos conversar. Senta aí, no banquinho. Senta na pedra, não tinha banquinho naquele tempo. Tem muita gente com você aí. A gente precisa buscar a adoração perfeita. Tem muita gente adorando do jeito errado, Gideão. Então você faz o seguinte: reúne os 32 mil aí. Fala assim, ó, quem está com medo, pode ir embora. Não vai ter punição nenhuma, não vai ser desertor, não vai ser nada. Só vai embora. Só vai embora. Quantos foram embora? 22 mil. 65% do exército valente foi embora. Aí Gideão falou: agora a gente vai vencer, né? Não, ele falou: e agora, Jesus? Já estava difícil. Agora com 10 mil, então? Como é que a gente vai fazer para ganhar de 10 mil? Com 10 mil. Aí Deus fala assim: ó, tem muita gente ainda, Gideão. Eu preciso. Ele estava ensinando o que Jesus ensinou, né? Eu preciso tirar a multidão para que sobre os discípulos. Preciso tirar a multidão para que sobre... Eu preciso tirar a religiosidade para deixar só quem tem intimidade. Tem muita gente aí. Vamos tirar agora... Tiramos os sem fé, os incrédulos, porque só tem medo quem é incrédulo, quem não tem fé. Deus fala assim: vamos tirar agora os despreparados. E eu acho Deus fantástico, porque assim, Ele faz uma prova bem simples. É como você bebe água. Como que você bebe água? Eu vou lá no copo, pego um copinho, vou lá, pego a filtra. Não, pega aqui, ó. Tem uma garrafinha filtrada, glória a Deus. Nossa, aleluia, a água está pronta. Hoje a gente não tem nenhum preparo para tomar dessa água. Mas para tomar da água viva que provém do céu, do trono de Deus, irmãos, você não pode se apresentar de qualquer forma. A água que vem lá, ela é pura e ela transforma a nossa vida de forma que a minha vida seja eterna. Então ela precisa ter o quê? Um alicerce, ter uma estrutura, ter uma condição, ter um ritual, para que a intimidade flua e não tenha nada de religiosidade. Eu fico com isso na cabeça, hein? Sem religiosidade eu quero intimidade. Quer receber da água da vida? O seu altar precisa estar apto para isso. E Deus vai transformar o altar hoje, irmão. Deus quer que você quebre o altar. O pastor já ministrou aqui, ó, você precisa confessar com a tua boca. Você precisa determinar para Deus o que você quer fazer, como que você quer fazer e se você quer fazer de verdade. Ele fala: Gideão, põe o povo para beber água. Os despreparados, os desatentos, aqueles que não estão com o foco e objetivo na adoração, tire-os. Quantos tiraram? 9.700 pessoas. Aí agora Gideão ficou cheio de fé, eu acho. Falou: não, agora com 300? Ixi, agora, tem até o filme lá do Spartacus, a gente vai... Mas não tinham apresentado para ele esse filme ainda, nessa história. 300? Ele falou: Deus, não, agora a gente precisa conversar. Agora eu preciso falar com você. Como é que eu vou adorar? E Deus falou assim: é tranquilo, Gideão. Agora é a hora. Porque agora eu vou te dar a receita de como o altar manifesta a minha glória. Eu falei para você no começo que você venceria e bateria nele como se fosse um só. Lembra? Ah, lembro, Senhor. Então tá bom. Quantas espadas eu pego?
eu pego lança, eu pego alguns cavalos, pego alguns camelos, porque eu espiei lá, só de camelo, eu nem consigo contar a quantidade de camelo. Deus fala para ele assim, não, você vai pegar uma buzina, vai pegar um cântaro e uma tocha. Eu fiquei pensando sobre buzina, cântaro, tocha. Buzina, boca. Buzina, boca. Cântaro, vida. Cântaro, vida. Fogo, Espírito Santo. A sua boca precisa exaltar a glória de Deus, mas a sua vida precisa estar quebrada para que o fogo seja manifestado. Essa é a estratégia de Deus para Gideão. Falou, olha, você vai reunir os 300 e você vai tocar a buzina, você vai quebrar o cântaro e quando o fogo aparecer, você vai ver o que eu vou fazer no arraial. Você nem vai lutar, você não precisa de espada, você não precisa de lança, você não precisa de armadura, você não precisa de cavalo, de cabeça, você não precisa de nada. Você precisa que o altar esteja pronto, que o fogo esteja visível a todos. Quer que Deus opera na sua vida, irmãos? Adore Ele com a sua boca, quebre a sua vida e deixe o Espírito Santo manifestar através da sua vida. Deixe o fogo aparecer. Para de esconder. Deus derramou fogo sobre a sua vida, irmãos, e você está guardando. Ele quer que hoje Ele apareça. Apareça. E eles se reuniram todos os inimigos. É bom que assim, quando os inimigos querem te atacar, irmão, eles se juntam. Não, primeiro lá em encrenca era só com o midianita, mas os amalequitas falaram, contra Israel, vamos lá que eu também tenho umas pendências com ele. E vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. E Gideão falou assim, olha, Senhor, eu recebi a receita aí, mas como que eu coloco ela em prática? Deus falou assim, eu vou te dar um sinal para que você não tenha mais dúvida nenhuma. E o sinal para você também é hoje. Falou, olha, vai lá no exército do inimigo e dá uma espiadinha. Você vê que quando Deus fala isso para Gideão, Deus já tinha trabalhado nele fé e preparo. Porque antes ele não podia nem ouvir falar dos midianitas, mas agora Deus já deu coragem para ele ir até o arraial. Deus já tinha preparado ele para que a adoração, né, com a ordem de Deus acontecesse. E aí ele vai lá no arraial, levanta, né? Vai de noite lá, bem escondidinho. Olha como Deus é fantástico. Chega lá, Deus é extraordinário, irmão. Deus usa o ímpio para mostrar a revelação para o crente. Deus usa o ímpio para mostrar a revelação de Deus para o crente. Sabe o que eu entendo isso? Que mesmo que você não reconheça Deus diretamente naquele que serve a Ele, Deus vai usar até o ímpio para falar com você. Quantas vezes os ímpios não foram usados para abençoar a sua vida? Ele vai lá, ele chega lá, tem alguém que acordou no meio da noite, assustado. Aí o amigo dele, o que aconteceu? Você nem sabe. Eu tive um sonho. É mesmo? Sim. E eu vi um pão. Um pão. Né? O pão da vida que desceu do céu. Eu vi um pão. E esse pão veio. Ele veio rolando. E ele começou a bater em todo o exército. E foi batendo aqui, foi batendo e foi achatando todo mundo. E quando eu olhei, não tinha mais nada. Nosso exército sobrou quase ninguém. Aí outro valente, outro ímpio que não conhecia Deus, mas que foi usado ali. Sabe o que é isso? Isso daí não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Aí Gideão falou, opa, então, já que é minha espada, então agora... Chama os 300 lá que agora a gente vai quebrar tudo aqui. Ele volta para o arraial, irmão.
Fala, levanta todo mundo agora, porque agora é a hora. E eles chegam naquele vale, olha aqueles inimigos inumeráveis, incontáveis. A Bíblia diz que eles eram como a areia da praia. Imagina, você não consegue nem contar a areia da praia, imagina quanto que não era. Milhares e milhares e milhares. E Gideão dá a ordem. Na hora que eu tocar a buzina, todo mundo toca a buzina. Na hora que eu quebrar o cântaro, todo mundo quebra o cântaro. E deixa a tocha bem acesa, porque o fogo de Deus precisa se manifestar. E ele reuniu, separou em 3 equipes, 100 para cada lado. E ele tocou. E aquele povo clamou pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E eles quebraram os cântaros e aquele fogo apareceu. E os seus inimigos, quando viram o fogo de Deus se manifestar, irmãos, na hora, eles foram aniquilados como se fosse um só. Acho que você não entendeu, vou falar de novo. Eles foram aniquilados como se fosse um só. Eles foram aniquilados como se fosse um só. Cadê aquele exército poderoso? Cadê aqueles incontáveis guerreiros? Aqueles incontáveis animais de guerra? Ninguém resiste à ordem que parte do céu. Não há nada, irmãos, que impeça quando o fogo de Deus se manifesta na minha vida e na sua. Se você começar a adorar a Deus, começar a falar de Deus, profetizar sobre Deus, você vai ver como as pessoas serão abaladas pelo fogo de Deus agindo dentro de você. Você precisa fazer com que isso aconteça, isso se torne vivo, isso se torne prático. Em nome de Jesus, hoje. Para que a sua vida seja transformada. E alguns ainda quiseram fugir, mas Gideão foi, ainda buscou e matou todos eles. Porque a ordem de Deus é que eles fossem tirados da terra. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Não importa o desafio do inimigo sobre você. Importa que a ordem de Deus ela é superior a todas as coisas. É superior a todas as coisas. Se você cresce nessa palavra de verdade, irmãos, você não teria mais tristeza na sua vida. Você não se preocuparia com o dia de amanhã. Você não se preocuparia nada que seja diferente de glorificar a Deus. Você estaria com a sua vida simplesmente quebrada diante do altar do Senhor, glorificando com a sua boca para que o fogo de Deus trabalhe dentro de você e se manifeste. É isso que Deus quer fazer com você, igreja. Que você se levante, se desperte e comece a adorar a Deus de forma que esse louvor, essa adoração surja do seu inimigo como um alarido poderoso de guerra. E eles tenham medo só de ouvir falar. Porque o rapaz do sonho citou, isso daí vamos fazer igual fez lá no Egito. Vai levantar o povo igual fez no Egito. A fama do povo era conhecida. E Deus fez com que o Gideão virasse um Jurubaal e ele fosse conhecido em toda a terra. Deus quer fazer de você hoje, irmãos, que as pessoas reconheçam em você a transformação que Deus faz. Elas te nomeiem, elas te rotulem e elas exaltem a Deus através de você. É isso que aconteceu com Gideão. Só para mostrar uma coisa, irmão. Cumpriu o que o anjo falou para ele. Gideão, você é um varão valoroso. Mas acima de tudo, Deus está contigo. Quando Deus estiver comigo e com você, irmãos, nada pode te parar. Doença não pode te parar. Inveja não pode te parar. Maldição não pode te parar. Palavras malignas contra a sua vida não pode te parar. Aquele que foi profetizado contra você não pode te parar. O rótulo que o mundo às vezes te dá não pode te parar. Nada pode parar, irmãos, aquele que glorifica e exalta a Deus de verdade, aquele que o fogo aparece, aquele que o fogo manifesta, aquele onde Deus olha e fala assim, aí tem fogo, aí eu preciso agir, aí eu vou usar, esse eu vou transformar, esse vai ser um profeta que eu vou levantar hoje, e ele vai anunciar as minhas coisas, e o mundo vai ser abalado através dele. Se você crê isso, irmãos, Deus vai mudar a sua história hoje. Pare com a sua vida e fale para Deus assim, Deus, eu quero um ponto final, hoje eu quero ser livre para te adorar, e eu quero ver o seu agir, eu quero ver o seu modelo, e eu quero ser usado por ti.
Aleluia! Se quiser aplaudir, pode aplaudir, irmão. Porque é para Ele. O motivo de você estar aqui é para Ele. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te deu uma tarefa para que você vá e anuncie as coisas de Deus e o mundo seja reconhecido que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o objetivo final, irmãos. Porque tudo aquilo que o diabo está preparando para a igreja, para destruir a igreja, irmãos, nada se compara à destruição que Satanás está preparando com a glória que Deus vai se manifestar na terra. Porque o dia que Deus se manifestar, irmãos, tudo aquilo que o adversário pensou que era dele, tudo aquilo que ele achou por posse que era dele, vai ser aniquilado aos pés de Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E tudo foi feito por Ele. E para Ele são todas as coisas. O plano de Satanás era esse. Eu vou aniquilar o filho. Porque aí o pai vai ficar um órfão de um filho. É órfão ao contrário, né? Mas a Bíblia diz assim que Jesus, Ele aceitou a ordem do Pai. Ele humilhou a si mesmo. Ele não quis ter a glória do Pai. Ele não quis o lugar do Pai. Ele queria apenas ser o filho que obedece o Pai. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho na terra, debaixo da terra, no céu se dobre e glorifique o nome dEle. O motivo de nós estarmos aqui, irmãos, é por causa dEle. Se você tem falha, se você tem erro, Deus está querendo que você confesse hoje, porque se você confessar, Deus é fiel e justo para te perdoar e fazer de você uma nova história, como Ele fez. Ele transformou o Gideão no Jerubaal, e o Jerubaal foi o líder da adoração de Deus naquele lugar. Ele restaurou o altar de Deus, Ele restaurou o fogo de Deus, e o povo começou novamente a manifestar a glória de Deus, e o povo de Deus começou a ser conhecido por quem Deus era. Deus quer ser conhecido lá fora, através de você, através de mim, através daquele que tem uma boa palavra, através daquele que tem uma vida digna, aquele que tem uma vida que não muda para a direita nem muda para a esquerda, mas que permanece, aquele que tem uma boa palavra, aquele que anuncia, aquele que profetiza, aquele que determina e acontece, aquele que é diferente dos demais, aquele que as pessoas olham e reconhecem, olha aí vai um homem de Deus, olha aí vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque o fogo está manifesto, porque já quebrou o cântaro e a buzina sai para anunciar a glória de Deus na vida das pessoas. Tem Jerubaal aí hoje? Tem Jerubaal aí hoje? Vou perguntar de novo. Tem Jerubaal aí hoje? Cadê o Jerubaal? Levanta a mão para eu ver aí. Levanta para Deus ver aí. Se o Jerubaal está aí, Deus vai te chamar para derrubar altares aí, irmãos. Você foi escolhido para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que você foi chamado, para aniquilar as coisas que Satanás tem plantado na vida das pessoas. Deus te chamou para plantar a boa, a semente maravilhosa que produz vida. Deus te escolheu para dar a boa notícia ao mundo, que ele não está perdido, mas que existe um Salvador que é capaz de tirar ele do charco do lodo e levar para ele num lugar na mesa celestial de Deus. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te escolheu. Para que você anuncie Ele e tenha um alicerce tão digno de ser chamado para sentar na mesa como sentaremos hoje. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Guardar ela. Não deixe que ela caia nos espinhos, nos quartos escuros da sua vida. Mas que hoje o Espírito Santo possa jogar luz sobre ela e ela possa frutificar e transformar aquele que está perto de você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.